De volta aqui com vocês para a segunda parte da nossa aula. Depois da gente rever todas aquelas funções que são importantes, principalmente no futuro de vocês como desenvolvedores de script. Se vocês se transformarem em desenvolvedores de script, é praticamente uma das áreas que tem dentro do mundo do desenvolvimento. Você pode partir para a linguagem web, existem desenvolvedores voltados só para scripts, existem desenvolvedores só para o front-end. Então, o script é uma das sub-áreas que a gente tem dentro do mundo do desenvolvimento. Então, pode ser que vocês partam para isso. Se vocês estiverem nesse nível aí, estas funções aqui vai estar ligada a vocês no dia a dia. E aí eu vinha falando sobre o GitHub, o projeto GitHub. Vou apresentar para vocês um pouco mais do GitHub para vocês entenderem toda a força que esse projeto GitHub tem e a influência que ele terá na vida de vocês se vocês seguirem no mundo da informática como desenvolvedores. Porque se vocês partirem para outra, não, eu vou ficar mais com a parte de manutenção, eu gosto ali da parte da arquitetura. Se seguir outro rumo, aí tudo bem, mas ficar como desenvolvedor, pode ter certeza que não tem saída. Você vai ter que aprender o GitHub ou o Git e vai ter que trabalhar no seu dia a dia com esse tipo de projeto. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre o GitHub. GitHub é uma plataforma de hospedagem de código-fonte com controle de versão, ou seja, ele trabalha com versionamento usando o chamado Git. Você falou que GitHub, chamou ele de Git. O Git ele é uma pequena parte do projeto todo do GitHub, que você faz a instalação disso na sua máquina, no seu computador, e ele vai servir para que você faça o envio dos seus projetos. Vocês terem uma ideia, vamos pensar o seguinte, eu vou colocar aqui, vou fazer um desenhozinho como se fosse a nuvem, e nela vai ser o nosso GitHub, tá? É o site, tá lá. Você na sua casinha, vamos pensar que aqui é um computadorzinho, tá? Feinho, né, gente? É um computadorzinho. Quando você instalar o Git, você instala o Git, tá? Na tua máquina, e você vai ali criando uma codificação, estou ali criando a codificação, e eu faço a ligação do meu Git, do meu computador com o GitHub, a cada vez que você clicar, salvar e enviar, ele envia para a nuvem. Ele envia isso para a nuvem, fica conectado. É da mesma forma que você faz uma pasta dentro do seu computador, um drive, o Dropbox, você pode fazer alterações em documentos, ele altera e envia automaticamente. Aí o que acontece se um amiguinho seu tem ali também, tem ali próximo a você, vou criar aqui um outro computadorzinho, tá? Esse computador tão tortinho, gente. Seu coleguinha tem também o Git. E aí você adicionou ele no projeto. Meu amigo, vamos me ajudar nesse meu projeto, desenvolver. O que acontece quando ele se conecta a esse seu projeto? Automaticamente teu projeto vai para essa máquina dele, efetuando ali a cópiazinha. Você alterou? Altera no seu, na nuvem e no dele. Ele alterou? Altera no dele, na nuvem e no seu. Ou seja, todos vocês podem trabalhar juntos. Eu tenho 10 pessoas no projeto. É por isso que tem a coordenação de um projeto. Quando você decide como é que vai ser um projeto, tem que ser bem definido o que cada um vai fazer. Você diz assim, olha, vamos fazer a calculadora? Bora! Então você, Pedrinho, você vai ficar com a parte da adição. A Joana vai ficar com a parte do menu. O Henrique vai ficar com a parte de subtração. Então a gente sai dividindo módulos. Vocês entenderam agora por que a gente trabalha com módulos? Por que a gente trabalha com a chamada modularização? A gente já viu isso até em aulas. É justamente para esse momento que a gente possa dividir o trabalho. E assim, conforme cada um vai editando no Git, no seu computador, o projeto todo vai sendo montado, vai sendo alterado. Então o Git ele permite que programadores, utilitários ou qualquer usuário cadastrado na plataforma contribuam em projetos privados ou open source de qualquer lugar do mundo. No caso, se você fechar, fechei, vai ser privado, só poderão ver o teu projeto, só poderão adicionar código no seu projeto se você liberar para essa pessoa. E se for open source?
open source, todo mundo vai poder ver, tá liberado, qualquer um é público, do jeito que eu deixei o meu ali, qualquer uma pessoa poderá ver, mas adicionar algo a ele, também eu vou ter que adicionar essa pessoa no meu projeto. Então, se você não tiver a conta, você vai no site GitHub e pode ali montar uma conta. É a mesma prática de montar uma conta no Facebook, no Twitter, é a mesma coisa. Vai te pedir aqueles dados iniciais, você vai ter que cadastrar um e-mail, tudo isso. E aí, você vem, o dele está todo em inglês. Ele tem a versão dele em português, eu deixei em inglês, que é digamos assim, eu acredito que vai ser a mais habitual, mais utilizada. A gente tem que começar a se habituar a usar muito o inglês, que dentro da programação o inglês é prática comum. Então eu vou lá, crio o meu usuário para acessar dentro do GitHub, eu ter acesso a projetos. Quando eu peço para criar, ele vai pedir o básico. Qual é o seu username, ou seja, você vai dar um usuário, vai criar um usuário, vocês viram ali que o meu já existia pessoas cadastradas como Rio do Oliveira, então eu cadastrei aquele nomezinho estranho lá, Rio Dexter, como o nome para o meu usuário dentro do Git. É a mesma coisa em toda ferramenta, toda rede social, ele te pede o seu username. Cadastre também o e-mail, tá? Cadastrado o username, o e-mail, e gerar um password ali com uma segurança a mais. Ele te pede que você tenha um nível a mais de segurança. E assim, após isso, ele envia para você um e-mail e você verifica a sua conta. Bem básico, vocês já devem ter feito isso diversas vezes. Outra coisa interessante que por enquanto a gente não vai mexer, eu só quero que vocês saibam que existe. Por enquanto eu quero que vocês saibam que isso existe, é outra coisa muito interessante dentro do GitHub, mas que vocês ainda não vão usar. O GitHub Pages é o serviço de hospedagem gratuito para sites estáticos. Com ele é possível publicar sites direto no repositório do GitHub. Gente, vocês ainda não, eu falei assim, não vamos usar isso ainda, não vamos mexer com isso, só quero que vocês saibam, porque a gente não está aprendendo ainda a programar para web. Quando chegar o dia, na nossa aulazinha de programação web, vocês começarem a criar algum código para site, vocês vão pensar da seguinte forma, eu consigo criar um site no meu celular? Consegue. Eu consigo criar dentro do meu computador? Consegue. Eu consigo colocar isso online? Aí você vai precisar de um servidor, de um espaço, de um serviço para colocar isso. E normalmente, a grande maioria deles são pagas ou cheia de propaganda, para encher o teu site de propaganda ali, comercial, colocar outras coisas dentro do seu site. E aí isso suja, o teu código não fica interessante. A melhor forma seria você pagar realmente um serviço, um espaço no servidor. E de um espaço no servidor, como por exemplo, vamos pensar aqui no site da Amazon, no servidor da Amazon, um servidor do HostGator, quanto que eles me cobram mensalmente para que eu utilize o espaço deles, a máquina deles, para que eu publique um site. Eles vão te cobrar, em média, de 30 a 40 reais, podendo subir aí dependendo do tipo da codificação. E eu não tenho 30 reais só para utilizar aí, para criar um site que eu nem vou ganhar nada, eu estou aprendendo. 30 reais por mês para mim é muito, não vai dar certo isso aí não, não vou gastar isso não. Tem uma saída? Claro que tem. O GitHub Pages. GitHub Pages, você pode hospedar um site completo, você vai lá, hospeda um site. Você não precisa pagar o domínio, ou seja, o domínio é aquele nome do seu site, a URL, que a gente é obrigado a pagar isso anualmente. Uma URL, o domínio de um site, para vocês terem a ideia, anualmente você paga uma faixa de uns 50 reais anual para isso. Então, para começar um site, eu vou precisar do espaço de hospedagem, uns 30 reais, mais 50 reais do nome, 80 reais, só no dia, assim, só para começar. Eu não tenho isso não, Rio, não dá certo para mim não, eu nem estou trabalhando, não dá certo não, ó. O GitHub Pages te dá tudo isso de graça. Você vai lá, posta o seu material dentro de um repositório e acessa o GitHub Page, as configurações do GitHub Page para deixar isso liberado, o seu site fica liberado. Então eu consigo criar um site dentro do GitHub Page para ele ser comercial, por exemplo, para a farmácia da minha tia, eu quero que ela tenha um site e eu estou começando a programar. Eu posso criar o site da minha tia, o site da farmácia da minha tia e colocar dentro da internet? Pode, utilizando o GitHub Pages. Não vão me cobrar nada por isso, nunca. Tudo de graça lá para você. Então é perfeito, posso utilizar isso.
Ó, ali, ó. O Napoleão tá me dizendo ali, ó. Um registro de domínio na Wallhost custa R$ 100 por ano. Eu falei 50, ó. Tô desatualizado e muito. Vocês perceberam, ó. R$ 100. Ah, e o servidor aí? O Napoleão, vocês estão aí por dentro, a gente sabe quanto que custa mensalmente, uma média aí de valores. Se eu chutei R$ 30, eu acho que ele tá um pouquinho mais caro. Mas de uma forma ou de outra, vamos chutar ali R$ 30, mais R$ 100 do domínio inicial. Quem tem aí R$ 130 só para fazer um site que vai ser um exemplo para aprender a programar? Gente, assim ficar jogando dinheiro desse jeito aí não dá. Eu quero um retorno, eu quero ganhar algum retorno com isso. E inicialmente eu não vou ganhar retorno nenhum. Aí a hospedagem mais barata é R$ 30. Justamente, foi mais ou menos o valor que eu falei. E ainda tem, falando de domínio, tem o tipo da URL. Se você vai criar um .br, um .com, .net, ele tem também umas variações nesses valores. Então é algo alto, algo caro para uma pessoa como vocês que está iniciando na vida de desenvolvedor, está começando a aprender, isso vai desestimular. Mas com o GitHub Pages você consegue montar um site completo e deixar disponível ali para as pessoas verem. Então, quando a gente chegar lá na disciplina de desenvolvimento para a web, pode ter certeza que em momento algum eu vou falar para vocês, ó, vai lá na UOL e paga isso, vai lá no HostGator e paga. Não, não vou falar nada disso não, não vou indicar nenhum desses, eu vou falar o GitHub Pages. A gente vai utilizar o GitHub Pages. E é o que eu estou falando, não vai ser hoje, porque a gente não está aprendendo ainda para a web. Ó, o Napoleão está por dentro aí, eu acho que ele já é desenvolvedor aí, já está nessa área bem aí. Ele está falando até que a extensão .tv é a mais cara hoje. É isso mesmo. Tem cada uma das extensões, que umas são mais caras, outras mais baratas, e cada uma delas remete a um tipo. Tipo, .net quer dizer que é algo relacionado à tecnologia, .edu é relacionado à educação. Então tem os tipos aí que se remetem na busca, isso influencia a busca dentro do Google. Mas isso a gente vai ver lá na disciplina de programação para a web. Tá? Aqui eu só quero dizer que isso vai ter para a gente aqui no GitHub Pages. Ele deixa a gente criar páginas para a web do tamanho que quiser, mas são sites do tipo estáticos. Então, se você está iniciando na programação, tranquilo. Mas se seu site vai ter animação, vai ter muita coisa, aí ele vai pesar e não vai dar certo. O GitHub fica muito lento quanto a isso. Mas para iniciar, é muito legal utilizar ele. Eu mesmo já trabalhei com diversas turmas dentro da informática utilizando o GitHub Pages. Tá? Então é uma coisa a mais, um adendo a mais para vocês. O GitHub Pages está aí, ó, a página dele de criação. O legal é que ele já faz conexão direto com o repositório que você criar, além de você poder utilizar frameworks da criação de site, como o caso do Bootstrap. Vocês vão ver que utilizar o Bootstrap facilita muito na criação de codificação. E aí ele já está preparado para utilizar até essas bibliotecas. Então ele facilita tudo na sua vida mesmo como desenvolvedor. Mas vamos deixar o GitHub Pages aí quietinho e vamos voltar para a nossa base. Ó, o último passo é o GitHub Pages. Lá em repositório, ele vai mostrar para você ter os repositórios. E a gente pode só acionar, eu digo, iniciar um projeto pelo GitHub Pages. Aí sim eu vou criar uma página. Mas se eu não quiser, no caso aqui, vamos utilizar outro tipo de linguagem C, a linguagem Java, vamos utilizar para outro meio, a gente só basta ir ali em repositórios e criar um novo repositório. Vocês percebem que eu tenho vários repositórios aqui já no meu nome. Ó. Tem um com programação utilizando Dart. Vocês percebem que tem um cadeado nele, está fechadinho. Ou seja, esse meu projeto está fechado ao público. Tem uns outros ali, 386, 366. Tem um utilizando para dispositivos móveis. Tem um outro aqui, ó, também para dispositivo móvel, que eu já trabalhei também com programação para dispositivos móveis. Então, já teve projetos meus nesse rumo aí. Então, tem ali uns projetos que estão abertos, outros fechados. E você pode criar quantos projetos quiser. Uma coisa interessante é que conforme você vai criando seus projetos e vai montando a codificação, ele vai dizendo o tipo de arquivo que está ali. Se vocês entrarem no nosso caso, no nosso repositório, ele vai mostrar ali na exploração do repositório o tipo de linguagem principal. Vejam que naquele repositório ali, o tal do Tuffle, que é um dos repositórios que não é meu, mas é de pessoas que eu conheço, que eu participo.
Tá ali, ele utiliza principalmente JavaScript. Tá ali o ASP.NET, que ele utiliza programação em Shell, é a de scripts. Tá aqui o Mastodon, que é outro também que eu conheço, outro que eu participo, que ele utiliza principalmente Ruby, a Ruby on Rails, outra linguagem para programação para web. Então tem diversos projetos aí que poderá estar utilizando isso. O pessoal aqui no chat aqui ficou inquieto quando viu essa afirmação aqui dos nossos utilização do GitPage, poder criar uma página tudo de forma gratuita. O Hugo está dizendo, o Hugo sempre participa aqui das nossas aulas, beijão aí, Hugo. Hugo, ele está dizendo o seguinte: professor, a gente vai aprender a fazer um host usando um computador? Não agora, nessa disciplina aqui não, a gente está no começo, mas pode ter certeza que isso aí vamos fazer sim. Vocês vão aprender a criar toda a questão de um site completo ali, local na sua máquina. Eu vou mostrar, né, a gente vai estar junto, vou mostrar como criar esse site e deixar ele disponível numa rede local. Tipo, você coloca no ar o site no seu computador e todo mundo que está acessando aquele site local ali, celular, tudo mais, vai poder visualizar o teu site de modo local. E vou mostrar através do GitPages de colocar isso para a web, para o mundo todo ver o teu site. A gente vai chegar nesse nível bem aí também, Hugo. O interessante aqui do técnico em informática é que a gente não está aprendendo você para você ser um programador para script, não estamos aprendendo para ser um programador só para web, não estamos aprendendo você para ser da manutenção. Você vai decidir o seu caminho. Aqui o interesse nosso é mostrar todo o leque de opções e com isso você decidir qual é o caminho que você vai seguir. A informática ela é maravilhosa nesse rumo, porque diversas outras profissões você estuda aquilo e você só pode ser duas coisas no máximo dentro daquela profissão. Na informática você está livre. Eu não gosto de desenvolver não, professor. Eu gosto de internet, gosto de mexer com internet. Pois bem, vamos trabalhar com redes. Não, professor, eu gosto de trabalhar com manutenção de computador. Eu gosto de desmontar, montar computador, atualizar. Perfeito, pode continuar também nessa área. Então a informática ela é incrível quanto a isso. A gente decide o que quer ser dentro dela. Então vamos lá. Além disso, no nosso Git, a gente vê aqui que a gente pode criar o repositório. A minha criação de repositório é esse nosso repositório. Como é que eu fiz? Eu cliquei lá no botãozinho criar repositório. Fui ali, dei um nome. Se fosse um site, Rildo, é um site, esse teu projeto aí, TI Lógica em C, é um site, esse nome do meu repositório, ele seria o nome do meu site. Então, quando a gente chegar a produzir um site, é o site da farmácia da titia. Farmácias da titia. Pronto, então o nome do meu repositório, qual que eu daria? Farmácias da titia. Assim o meu site ficaria com essa URL. Ele ficaria com a URL final mostrando ali que seria, ele teria, como eu não paguei o domínio, seria GitHub Pages /farmácias da titia. E estaria ali o meu site completo. Mas como a gente não vai utilizar site, mas sim estamos fazendo o projeto, o nosso repositório vai ficar somente com aquele nome na pasta. Então, fica da seguinte forma, tem o usuário, ali eu, ou o usuário que você criou, e você decide o nome do repositório. O nome desse repositório não poderá ter algumas regras, estão vendo que tem um asterisco nele, tem certas regras para você colocar ali. Por exemplo, posso colocar um espaço, farmácias, espaço, titia? Não. Posso começar com numeração? Não. Peraí, é a mesma coisa de variável, não é? Quando a gente estava nomeando as variáveis, é essa regra, gente. Mesma regra. Domínio é a mesma regra. Não pode ter espaços vagos ali, tem que começar com letrinhas. A mesma regra que a gente já tem dentro da criação de variáveis. E uma dica para vocês. Apesar de aceitar aqui caracteres especiais, como por exemplo o cedilha, fujam disso. Se vocês vão criar um site, alguma coisa que vai utilizar algo como cedilha, tenta fugir disso, porque isso pode dar alguma falha com as pessoas a procurarem o teu site. Beleza, depois disso eu posso dar uma descrição do que é o meu repositório. Este repositório será uma pasta com os arquivos para as aulas da turma de informática. Decido o tipo do meu repositório público, qualquer pessoa poderá ver o seu repositório, mas você deverá escolher quem são as pessoas que fará commit. Commit é a pessoa que vai poder mexer no código. Commit ou commitar, vamos aprender essa palavrinha hoje, gente. O commit
ou comitar, ela é justamente atualizar, uma pessoa que pode mexer no teu código. Então, quando eu digo, olha, gente, eu comitei o código do nosso repositório hoje, ou seja, eu fiz atualizações no código, eu comitei ele. Privado. No modo privado, se eu escolher, só eu poderei fazer as alterações, só eu verei as coisas que estão ali, e as pessoas que eu queira que mexam no meu repositório, eu vou ter que também liberar acesso para elas. Ou seja, tanto público como privado, você tem que escolher as pessoas para mexer, não é qualquer um que vai mexer, não. É necessário pedir a permissão para isso. Então, via de regra, podemos fazer a descrição do projeto. Tá, ali eu coloquei turma de programação web responsive. Eu posso digitar ali alguma coisa. Decido o público-alvo que eu quero, se é qualquer pessoa ou é algo privado. E para finalizar, eu decido aqui, tem alguns itens aqui que é adicionar o README, é aquele arquivo inicial mostrando esse, é um site feito em tal linguagem. Se eu quiser criar aqueles documentos internos, não é obrigatório, e clique em repositório para iniciar. Após ter feito isso, após ter colocado desse modo, ele vai mostrar a seguinte página para vocês. Vocês estão vendo aí essa seguinte página. Ele mostra o seguinte, que ele está pronto para criar o seu repositório, para você fazer o tal commit. Então você vai poder iniciar enviando seus arquivos. E aí ele te dá as duas opções. Criar um novo arquivo ou enviar arquivos existentes. Eu, no meu caso, já tinha uma pasta, então eu enviei os arquivos da minha pasta. Se eu quiser criar um novo arquivo, eu posso criar diretamente dentro do Git Pages. Então eu não preciso, dentro do meu computador, na minha casa, criar o arquivo. Tipo, eu vou criar o meu algoritmo, estou criando um algoritmo em C. Eu posso criar dentro do meu computador em casa e enviar? Pode. Eu posso criar diretamente lá pelo computador, pelo site, direto pelo GitHub? Pode também. E aí depois você pode puxar esse arquivo modificado para a sua máquina local. Caso já tenha conhecimento no HTML e sua intenção é hospedar uma página de site, então a gente tem que fazer o envio da página inicial, o index do nosso site. Tá? Não é nosso intento aqui agora, mas a página inicial de um site é o index e é ela que mostra, é feita em HTML, é ela que quando a pessoa clica nesse arquivo, vai abrir a página do site. No nosso caso, escolhi criar uma pasta, pois ela deverá conter nossos algoritmos feitos em Borland, no Borland C. Então aqui, ao invés de enviar a pasta, eu vou criar uma pasta direto pelo site. Criei a pasta direto pelo site e comecei a enviar os arquivos. Caso clique em criar um novo arquivo, então vai aparecer essa telinha que está aí, gente. Eu quero um novo arquivo. Nesse novo arquivo, eu edito. Vocês estão vendo como é uma folha em branco? Lembra muito o nosso móvel C, lembra muito nossos programas de edição que a gente tem aí criado nosso código dentro da linguagem C. Tá aí, limpo, sem nada. E aí eu vou poder editar aqui, sair digitando linha a linha. Vocês estão vendo que está aparecendo até umzinho lá, linha 1. Vou colocar uma biblioteca. Jogo da velha, include, abre e fecha lá o std.io. Posso sair colocando. Função main, abre e fecha parênteses. Posso colocar tudo isso aqui? Pode. E aí, quando chegar no final e eu clicar em salvar, que vai estar lá embaixo, não está mostrando aí, está lá embaixo. Quando eu clicar em salvar, ele vai perguntar qual é o nome do arquivo. Eu já posso colocar aqui no começo, que o nome do arquivo, digamos que seja calculadora ou projeto. Eu que decido o nome dele aí. Coloco o nome dele e coloco a extensão do programa que eu queira. Se fosse, no caso, um arquivo para web, eu colocaria o .html. Se fosse um JavaScript, eu colocaria ali .java ou .js. Aí a parte final, onde eu estou mostrando aqui, o commit. Ele só vai ser enviado, só vai ser salvo quando você clicar nesse botãozinho verde, commit change, ou seja, comitar, efetuar as mudanças. Então você pode enviar arquivos ou pastas inteiras, arrastando direto para ele. A gente vai fazer isso bem futuramente. Por enquanto, é só acessar a nossa pasta. Mas é interessante, se vocês quiserem, se vocês tiverem
estão ficando interessados para utilizar logo o GitHub, começar a montar o portfólio de vocês, existem diversos sites, como por exemplo da Udemy, que tem lá curso gratuito, pequenininho, coisa de tipo 2 horas de curso, mostrando passo a passo de funcionamento do GitHub, todas as manhas, todo o uso do GitHub. Tem lá, são cursos gratuitos que está lá liberado para vocês, tá? Conhecimento nunca é demais. E aí, após eu enviar os arquivos para o meu projeto, tá aí, cada novo upload ou modificação que eu fizer nesse repositório vai aparecer nessa minha pasta, sempre após eu clicar no commit. Cliquei lá no commit, ele vai, atualiza. Inclusive, a nossa pasta, olha só, eu mostrei na primeira página lá que estava exemplo de algoritmo. Se vocês acessarem, eu coloquei também, ó, tem um livrinho, eu coloquei livro Linguagem C, através de exercício. Tem um livro lá que eu encontrei, um livro muito bom, feito por um professor lá de Santa Catarina, está ali para vocês, disponível com vários exercícios, várias atividades dentro da linguagem C. Um livro completo ali para vocês, gente. Então, além dos exemplos, eu deixei esse livrinho. Sempre que eu achar uma apostila, achar uma coisa interessante, eu vou postar aqui para vocês aqui. Então, fica mais fácil de cada um de nós aqui ter acesso a esse conhecimento. Seu projeto, vai aparecer as informações do seu projeto conforme a gente for atualizando. Olha só no projeto que a gente está fazendo aqui, nessa minha pasta. Olha o que apareceu. Linguagens. Qual a linguagem que está sendo utilizada? Está ali, ó, 100% de linguagem C. Porque só tem projeto em linguagem C. Aí se eu colocar um arquivo lá em uma outra linguagem, tipo eu coloquei no Portugal. Lembra que nós fazemos, lá no começo do nosso curso a gente fez vários exemplos, a gente começou aprendendo Portugal. Eu vou trazer esses exemplos que a gente já usou em aula, vou colocar dentro dessa nossa pasta também. Eu vou colocar ali uma pasta, exemplos em Portugal, e aí pode ter certeza que além nessa linguagem vai aparecer também o Portugal bem ali. Vai ter, ao invés de 100% de linguagem C, vai ter menos ali, e vai aparecer a porcentagem do projeto todo na outra linguagem. Por exemplo, se vocês criarem um projeto para a linguagem web, a gente utiliza não só a linguagem, a gente utiliza o HTML, o CSS, o JavaScript, então a gente utiliza várias linguagens, então ele mostra a porcentagem de cada linguagem ali, e isso é bem interessante, futuramente vocês vão ver que é muito interessante você saber até a porcentagem de cada tipo de linguagem, porque tem algumas linguagens de script, como no caso o JavaScript, que ela pesa em certos navegadores. Então, para você melhorar o teu site, você tem que trabalhar nessa quantidade também, nivelar a quantidade de código dentro do seu arquivo como um todo. Ele me mostra também as tais releases ou as versões que foram criadas. Eu posso criar as releases. Isso aí seria justamente o tal do fork. Percebe aqui, ó, forks. Imagina o seguinte, eu estou criando o meu projeto aqui e aí pessoas que estão me ajudando, outros desenvolvedores, eles têm assim uma ideia diferente da minha. Eu quero seguir o meu caminho e eles querem seguir criando uma atualização em cima do que eu já fiz. Eu crio ali a chamada fork, que é tipo um garfo, é um trevo, onde vai ter uma versão para aquele software, seguindo o pensamento de tais pessoas, e vai ter a minha versão. Na vida real, como é que isso acontece? Por exemplo, o Windows está ali na versão 8. O Windows 8 ele foi sendo atualizado e ao mesmo tempo foi criado através de codificação que já tinha no Windows 8, o Windows 10. Então, o Windows 10 ele é um fork, ele é uma release do Windows 8. Então, é um novo projeto que partiu de um braço do Windows 8. E aí é justamente isso que a gente pode utilizar aqui dentro do GitHub. E aí, se você adentrar dentro da pasta, você vai encontrar algo como isso. Ó. Eu tenho ali meu projeto, a pasta, e dentro de cada uma dentro dessa pasta maior, eu estou colocando ali aula do dia 18, aula do dia 19, eu saio colocando definido ali cada uma delas. Aí na aula do dia 18, tá aqui, ó, tá lá, vetor C, tem lá o segundo exemplo de vetor C, ou seja, os exemplos que a gente está utilizando, que a gente vou mostrar já para vocês aqui, de vetor. Vai estar tudo aqui definido aqui, um a um, para vocês.
Posso abrir cada um daqueles arquivos e mostrar em tela? Pode, tá aí, ó. Tem aqui o vetor 1, o primeiro exemplo que a gente vai mostrar já já, tá aqui ele em tela para vocês verem. Por isso que eu estou até adicionando um comentário dizendo o que, que aquele vetor faz, o que, que aquele algoritmo faz. Em cada um desses arquivos que eu estou colocando lá, eu estou tentando inserir esse comentário inicial para dizer justamente o que, para que serve aquele algoritmo. Então tá aí o algoritmo completo, ele não vai executar aqui, tá? A linguagem, ele não tem um compilador próprio, o GitHub não tem o compilador próprio aqui internamente, mas tá para você visualizar. Dá para fazer edição direta aí? Dá, você pode editar ele direto aqui e salvar. O projeto pode ser compartilhado com parceiros ou deixar em modo aberto ao público, podendo ser completamente baixado. Aqui é o interessante. Hildo, eu vi esse livro, eu vi a pasta, achei muito legal e eu quero baixar tudo para o meu computador. Eu não quero ficar olhando só lá no site, não. Eu quero baixar tudo. Como é que eu faço isso? Como é que eu baixo esse teu repositório completo para a minha máquina? Como é que eu levo isso para a minha máquina? Você, lá nessa parte onde está aparecendo a pasta, tem esse botãozinho verde, onde você clica, COD, e quando você clica em COD, ele vai abrir esse leque de opções aí. Tá aqui, ó. Essa janelinha aqui foi aberta. Quando ele abre essa janelinha aí, ele vai te mostrar inicialmente o tal do clone, HTTPS, SSH e GitHub CLI. Isso aí é quando a gente estiver trabalhando compartilhado, gente. Quando vocês estiverem com um repositório na sua pasta, estiverem enviando. Por enquanto a gente não vai mexer com isso não. Futuramente. A gente pode, se eu tenho o Git instalado na minha máquina, ou o GitHub instalado na minha máquina, eu posso abrir o repositório direto na minha máquina, também não vamos usar isso. Posso utilizar através do Visual Studio, já cheguei a falar que o Visual Studio ele serve até para criar jogos em várias linguagens, é um compilador muito bom, uma interface muito boa. Mas por enquanto a gente também não está usando ele. Futuramente a gente vai brincar com isso aí. Não é o momento. O que me interessa nesse exato momento é isso. Download zip. Esse último item aqui, o download zip, é onde eu vou baixar o arquivo completo. Eu vou baixar o livro, vou baixar a pasta completa para a minha máquina. E aí eu vou ter todos os códigos usados na aula? Sim, você vai ter todos. Basta clicar em download zip, você baixa isso. Ainda está pequenininho ainda, só o livro que está um pouquinho maior, tá? O livro aí, se eu não me engano, ele está uns 50 MB, ele é um pouquinho mais... É um livro, né, gente? Mas os exemplos são pequenininhos, tá? Se você quiser baixar só os exemplos, só a pasta dos exemplos, você pode. E aí, só para recordar, depois a gente vê isso tudo, tá o endereço para quem ainda não gravou, não anotou, não bateu uma fotinha. Bata a foto aí. Esse repositório vai ser sempre atualizado, gente. Eu vou manter a atualização. Diferente do que a gente fez lá no nosso início de aula, que eu utilizei o Google Class, o nosso grupo de WhatsApp também acabou não dando certo, mas esse aqui, com certeza, vai ser algo que é de extrema importância para a vida de desenvolvimento de vocês, tá? Então, mantenha esse endereço aí. Eu sempre vou trazer para vocês novidades e vou colocar dentro desse nosso projeto aí do Git. Bora ver um pouco de vetores. Aula de hoje, nossos vetores, né? Vamos relembrar um pouquinho. Os vetores, também denominados de arrays, vocês podem encontrar isso com esses nomes, são um conjunto de variáveis do mesmo tipo que facilitam a manipulação dos dados, pois permitem o acesso por meio de índices. Então, todo vetor, ele precisa ter um nome, tem lá o seu nome, tem que ser definido uma quantidade de células, ou seja, quantos espaços eu terei, e se eu não definir, ele vai ter o que a gente vai aprender ainda, o chamado ponteiro, indicando que ele pode expandir de forma indefinida. A gente sabe que se eu definir logo de cara o tamanho do meu vetor, eu vou estar fazendo uma melhor utilização da memória do meu computador. E logo abaixo de cada casinha dessa eu tenho meu índice que começa com 0. Então se eu chamar nessa casinha o meu índice 2, ele vai mostrar o que tem dentro daquele espaço ali de memória no índice 2. E lembrando que o vetor ele não precisa ser o chamado com o comercial, o endereçamento. Porque só o nome dele você chamar preço
que é o vetor preço aí nesse caso, eu já indico a partir do índice 0. Eu já tenho, o nome já é o endereço desse nosso vetor. Ao declarar um vetor, é preciso informar o seu tamanho e o seu tipo. Por exemplo, um vetor de tipo int com tamanho 10 indica que este vetor terá uma capacidade de armazenar até 10 valores do tipo inteiro, pois ele faz referência para 10 posições de área reservada na memória com 16 bits, conforme pode ser visto nesse quadro. Eu criei aqui um vetor, um algoritmo hoje, que tinha vários tipos. A gente vê que tem diversos tipos. Normalmente a gente está utilizando só os principais, o int, um float, um char, a gente está utilizando só esse, mas a gente vê que tem vários outros aí que possuem seus tamanhos definidos aí. Então eu posso criar vetores com esses tamanhos, porque o vetor ele nada mais é do que um conjunto de variáveis. Então ele tem, por definição, a gente tem que dizer qual é o tamanho dele. E lembrar o seguinte, quando eu digo que um vetor é do tamanho 10, na verdade ele está guardando, ele está reservando 11 espaços. Vocês lembram que o último espaço do nosso vetor, ele tem o /0, o nosso finalizador? Então, na verdade, são 11 espaços. Então, se caso aparecer aí uma questão em algum lugar, em algum concurso, alguma coisa desse tipo, perguntando, um vetor de tamanho 10, quantos espaços foram criados na memória? Aí você vai dizer 10. Não, são 11, porque o último espaço ele vai ser armazenador do nosso finalizador, o /0. Os vetores são estruturas de um tipo apenas, ou seja, se for declarado um vetor do tipo int, todas as suas posições serão do tipo int. Se o vetor é do tipo float, então todas as suas posições são do tipo float. Assim, os vetores são estruturas homogêneas. Veja a seguir a sintaxe. Então, quero chamar o meu vetor, eu tenho que dizer tipo do vetor, dou um nome para esse vetor, e aí sim eu digo o tamanho dele dentro dos colchetes. Eu digo o tamanho que eu quero para esse vetor. E se eu não colocar um tamanho? É indefinido então. Então eu deixei aberto para expandir quanto for necessário. Lembrando que tem que ter um tipo, tá? Se eu quero guardar dentro do meu vetor tipos diferentes, vamos pensar. Hoje a gente fez até esse exemplo, que a gente tinha uma frase que tinha números e letras, tudo junto. Se eu coloco isso aí, casa 1012, qual é o tipo que esse vetor tem que ser? Que tipo esse vetor deverá armazenar? Ele é do tipo caractere, ele é uma string. Aquele 1012 ali não é um número, são símbolos. Então, eu posso utilizar uma função para fazer essa divisão, que a gente já viu hoje. Mas nesse caso aqui, ele não é número. Tá? Ele é um... Por quê? Porque do tipo inteiro ele não vai aceitar letras. Ele vai aceitar somente números. Já do tipo caractere, ele aceita os dois. Então eu posso criar desse modo. Só lembrando que todo vetor tem que seguir. Ele é homogêneo, estrutura homogênea. E ele vai ter sempre aquele tipo. Então os tipos disponíveis para a declaração de vetor seguem o mesmo padrão apresentado, tipo e nome. Além disso, para o nome do vetor devem ser seguidas as mesmas regras para a declaração do nome de uma variável. Então aquela coisa de palavras reservadas, tudo isso você tem que lembrar de tais coisas, para não errar no nome. Atribuição e obtenção de valores em vetor. A atribuição em um vetor é muito simples e fácil. Na figura abaixo, essa nossa figura, traz uma representação gráfica para fins didáticos, porque apesar de estar bonitinho desse jeito, dentro do computador as coisas não são assim, isso é para nosso entendimento. Da declaração de um vetor de 10 posições, nós temos ali um vetor de 10 posições. Na prática, ao declarar um vetor, ocorre a reserva de uma área de memória que seja capaz de acomodar as posições do vetor em sequência. Assim, a primeira posição terá um endereço de memória e as demais posições terão endereços subsequentes. Então, um vetor na memória, ele sempre encontra um espaço, um local para ser iniciado, e assim, todos os outros espaços, todos os outros
espaço desse mesmo vetor deverão estar ali próximos, alocados logo à frente, subsequentes. É por essa motivação que quando eu crio um vetor, vou criar um vetor aqui, vet, e eu não defino o tamanho dele, fica difícil para a reserva de memória, porque todos os itens armazenados logo à frente, eles têm que ser subsequentes, ser colado. Então isso dificulta um pouco a criação, o uso adequado da memória. Quando eu crio desse modo aí, a gente vai entender lá na frente, a gente ainda não mexeu com ponteiros, mas a gente vai entender que essa estrutura ela necessita muito da criação através de ponteiros, da ligação através de ponteiros. A gente vai mexer ainda com isso lá na frente. Para o programador, a área do vetor deve ser acessada como na figura abaixo. Note que na figura, cada posição do vetor representada por um quadrado possui um número na parte inferior, começando de 0 e terminando em 9, no caso aí com 10 posições. Esses números são os índices que devem ser utilizados para acessar o vetor. Então, se eu chamo cada um desses índices abaixo, eu estou chamando aquela posição naquele meu vetor. Assim, ao declarar num vetor no C, na linguagem C, a posição inicial será 0 e a posição final será n menos 1. Exemplo, para um vetor de 10 posições, a posição inicial é 0 e a final é n menos 1, ou seja, 10 menos 1. A posição final será 9. Da mesma forma, para um vetor de tamanho igual a 100, a posição inicial é 0 e a posição final 99, pois será 100 menos 1. Ao entender esse conceito, a atribuição e obtenção de valores em vetores se torna bem mais fácil. Para atribuir um valor em um vetor, primeiro é preciso estar claro como o vetor possui n posições. Então, a atribuição é realizada a cada posição individualmente, ou seja, em um vetor de 10 posições, serão necessárias 10 instruções para atribuir valor a todas as posições. A atribuição é realizada da mesma forma que é feita em uma variável. A diferença está no uso do seu índice. Então, eu posso apontar aqui a posição que eu quero para demonstrar o valor daquela posição. Isso é muito utilizado, como no caso em base de dados, onde eu tenho cada uma dessas posições dentro desse vetor. Ali eu poderia dizer o nome de funcionários. Cada uma das posições estaria o nome de um funcionário. E o índice chamaria, seria o ponto para chamar aquele endereço e aquele devido nome naquele endereço. Em nome vetor, substitua pelo nome do vetor definido em posição. Substitua pelo índice da posição em que se deseja armazenar o valor. Então, nesse caso, basta que a gente defina qual a posição que eu quero armazenar o valor. Eu quero armazenar um valor dentro do meu código na posição 5. Então, ele vai ser armazenado ali dentro da posição 5, naquele código. Normalmente, a gente faz isso do modo fixo no nosso código. Outra forma de fazer a atribuição de valor a uma posição de um vetor é com a função scanf. Nesse caso, a forma de usar é idêntica à da variável, mas novamente deve ser adicionado o índice de posição do vetor. Tem esse código aqui, a gente vê que pode ser armazenado pelo scanf e pelo get, tá, gente? Mas vamos começar pelo scanf. Como a gente já viu, pessoa digitou, linha 4 e linha 6 tem os nossos vetores ali, tá ali o vetor chamando a devida posição e dizendo que naquela posição vai estar armazenado aquele valor. No vetoridades, na posição 0, no índice 0, temos 10. Vetoridades, posição 1, no índice 1, tem 20. E aí, na linha 8, informe a idade. A pessoa informa a idade e aí vai cair dentro do 2. Da mesma forma aqui, na última linha, eu tenho aqui a atribuição na quarta posição. Eu tenho ali o vetor, a posição 2 com o da posição 1, somados vão recair dentro da posição 3. Então, desse modo aí, vou colocar aqui os índices só para a gente entender melhor. Então, no vetoridades na posição 0, eu tenho 10. No vetoridades da posição 1, eu já tenho um 20 ali, ó. O que a pessoa
Informe a idade, porque a pessoa informar de idade vai recair dentro do vetor idade na posição 2. Digamos que eu tenha digitado 8. E por último ali, no vetor idades, na próxima posição, na posição 3, ele está somando o que tem na posição 2 com o da posição 1. Posição 2 e 1 tem um 20 e um 8. Então, na posição 3 ficará o 28. No código do exemplo, o vetor idades foi declarado na linha 2 com o tipo int e tamanho 10. Na linha 4 foi realizada a atribuição no valor 10, na primeira posição, no valor 10, na primeira posição do vetor, cujo índice é 0. Linha 6 foi realizada a atribuição do valor de 20, na segunda posição do vetor, visto que a primeira posição tem índice 0. Então, é natural que a segunda posição tenha o índice 1. É como eu falei, né? Então, cada uma das linhas aqui na linha 9 é onde ele está recebendo aquele valor que foi digitado. Linha 11 é onde ele faz a soma para levar a soma de dois índices de duas posições desse vetor, levando para a soma cair sobre a posição 3. Então, a resolução final aí, nesse caso aqui, na última posição, a posição 11 aqui, se a pessoa digitou aqui esses valores, a soma da posição 2 com a 1, ou seja, o 30 e o 20 ali nesse meu exemplo agora digitado, ele vai somar e vai recair sobre a posição 3. Bora ver isso numa prática aqui, num exemplo. Eu tenho aqui iniciado a nossa biblioteca stdio. Na linha 2 eu começo o meu código. Linha 5 eu tenho o meu vetor iniciado ali. Esse meu vetor é int vet idade posição 3, ou seja, eu criei um vetor idade que ele tem ali 3 posições. E criei também uma variável do tipo int soma. Linha 7, eu peço para a pessoa informar a primeira idade. A pessoa informou ali na telinha, vão acompanhando na telinha ao lado, 12. Então, o 12 recaiu dentro no scanf. Na linha 8, ele pede para que recaia dentro da posição 0. Então, o primeiro espaço tem ali 12. Na segunda idade, a pessoa digitou 14, recaiu na posição 1. Terceira idade, recaiu na posição do índice 2, a terceira posição. E aí, na linha 14, em soma, a minha variável soma vai receber as idades 12, 14 e 15, ou seja, as 3 posições do meu vetor vão recair somadas dentro de soma. E na última linha, no nosso código aí, do nosso algoritmo, ele mostra o valor que ficou dentro de soma, ou seja, 12 mais 14 mais 15 resultou em 41. Como podemos ver, para atribuir ou acessar valores em vetores, é preciso uma instrução para cada posição do vetor. Assim, em vetores com poucas posições, podemos até ser prático fazer o acesso, contudo, imagine fazer a atribuição em vetor de 100 posições. A gente tem que sair definindo posição a posição, mostrando cada um daqueles índices. Então seria difícil. Então, por esse motivo que a gente, quando vai fazer isso, a gente tem que imaginar até a questão de certas estratégias, como é o caso de laço, a utilização do for, a utilização do if. Então, a gente faz muitas essas estruturas para acessar as devidas posições do nosso vetor. Nesse caso aqui, terá que escrever 100 instruções no código-fonte. Imagina, 100 instruções, insere na posição 0, insere na posição 1. Certamente isso não é nada prático. Temos casos, é possível fazer uso das estruturas de iteração. Aqui se adapta melhor com os vetores, no caso é o for, a gente utilizar aquele laço de for para ele sair caminhando posição a posição dentro desse nosso vetor. Isso ocorre porque o for já traz um índice que pode facilmente ser utilizado para indicar as posições dentro do vetor. Bora ver nesse exemplo aqui. Nesse exemplo ele pede o seguinte: faça um programa em C que armazene 10 números inteiros em um vetor num. Ele dá o nome do vetor num e imprima essa listagem dos números lidos. Então ele quer
que primeiro você saia olhando cada um dos índices, posição a posição, inserindo um valor dentro daquela posição. Depois ele quer que você refaça o caminho desse nosso vetor, olhando posição a posição, índice a índice, e imprimindo em tela. Se a gente tivesse que usar isso sem uma estratégia de for, sem a estratégia do for, eu teria que sair colocando vários scanf. Scanf, posição 0, recebeu. Scanf, posição 1, e assim por diante. Depois eu teria que fazer o print. Print na posição num 0. Print na posição num 1. Ou seja, esse nosso código aí, ele ficaria pelo menos umas 5 vezes maior do que ele está em tela. Do que a utilização do laço que a gente já aprendeu. Então eu tenho ali no nosso código, na linha 8, o nosso primeiro for, nosso primeiro laço. Ele pede que a inicialização, nossa variável inicial, comece com 0. Então ele vai de 0, aí a condição dele que ele vai até chegar onde i é menor do que 10. Ou seja, quando chegar a 10 ele encerra. Então 9 é o último número que ele vai crescer. Então ele vai de 0 até 9. Isso faz com que o nosso vetor percorra as 10 posições, que é o que a gente quer. E o i vai receber um acréscimo de valor aí, tem um i++. E a cada passada, ele vai pedir sempre a mesma coisa, informe o número. A pessoa digita o número, ele entra, armazena. Cresce mais um no i, e assim por vez, cada passada ele vai aumentando um índice, 0 até chegar ao 9. Após digitados, como mostrado ali em tela, 1, 8, 6, 4 digitados, cada um dos valores, eles acrescidos dentro do vetor, a gente vai para o outro laço, que é na linha 13, onde eu percorro praticamente a mesma coisa. O interessante, se eu tiver que utilizar a estrutura de laço, a gente praticamente refaz o mesmo caminho, refaz o mesmo laço, é praticamente uma cópia de código, refaz, só que agora, ao invés de armazenar, que eu não estou utilizando o scanf, eu vou utilizar só um print, mostrando o que tem naquela posição. E aí eu mostro ali o número e chamo ali porcentagem D, porque eu quero justamente o numeral que está dentro, e chamo aquela posição dizendo qual a posição que está ali com o i. Então o i começa com 0 nesse laço. Então a posição que vai ser mostrada vai ser o índice, o que tem dentro do 0, o que foi digitado dentro do 0, e assim por diante. Ele vai passando de 1 a 1 ali, até passar as 10 posições ali do nosso vetor. Então a estrutura de for aqui, essa estrutura de iteração, ela é perfeita quanto a isso. O código-fonte proposto com resposta do exercício mostra como é possível utilizar uma estrutura de iteração, no caso o for, para facilitar o trabalho de utilizar vetores. Veja que ali na linha 5 foi declarada a variável i para uso como índice do laço e do vetor. E foi declarada também a variável num com o tipo int e tamanho 10, para atender ao solicitado no enunciado do exemplo. Então ele consegue percorrer todos eles reutilizando essa variável de iteração. Assim, o vetor num irá armazenar os 10 valores inteiros que serão lidos e vai percorrer todo o nosso vetor as duas vezes, a primeira inserindo os valores e na segunda ele demonstrando tais valores em tela. Na linha 10, veja que o i foi utilizado como índice do vetor. Então ali na linha 10, o scanf ele mostra ali que é justamente o índice que é recebido. Da mesma forma que na linha 14, também o printf mostra o mesmo índice. Ele utiliza aquele índice, a mesma nossa variável de iteração, o i, ele é chamado também dessa mesma forma duas vezes. Vamos para um outro exemplo. Faça um programa em C que leia 5 valores inteiros e armazene um vetor. Após a leitura, o programa deve encontrar e imprimir o maior valor armazenado no vetor. Então, o que a gente tem? A gente tem a mesma coisa do nosso outro exemplo. Eu vou criar um vetor de 5 posições. Nesse vetor de 5 posições, eu devo inserir 5 valores que serão pedidos ao meu usuário. Depois de ser passado esses 5 valores, eu deverei fazer a leitura dos 5 valores que tem ali. E em meio a isso, a única diferença que tem para o outro é eu devo procurar qual será o meu maior número digitado para mostrar em tela. A única dificuldade dessa problemática aqui é encontrar o maior valor
digitado dentro desse nosso vetor. Bora ver o que ele fez aqui, qual foi a solução. Linha 14, na linha 4, nós temos uma variável i criada, que vai ser utilizada dentro do nosso laço, e temos um vetor lista de tamanho 5. Linha 7, vem um for. O nosso laço, ele tem início ali, um i, iniciando com o índice 0, e ele vai crescer até chegar na quinta posição, que é o i menor do que 5. E o i vai ser acrescido. A cada passada ali na linha 8, ele entra dentro desse for, até chegar ao valor 4, que é o máximo que ele pode crescer, porque é menor do que 5, e vai adicionando em cada uma das posições esse valor. Após feito isso, a variável maior, ela vai receber a posição 0. Posição 0, o que vai estar ali dentro da posição 0, ou seja, foi digitado ali o número 4, dentro da posição 0. E aí vem o laço que vai mostrar em tela e vai procurar quem é o maior. Na linha 14, ele sai revendo ponto a ponto, passo a passo, já começa a mostrar, começa a percorrer esse nosso vetor, já procurando pelo i iniciado com 1, porque o 0 já está dentro da nossa variável maior. E assim, a cada passada que ele vai lendo, ele vai fazendo a comparação no nosso if na linha 15. Se o maior, ele é menor do que o que está dentro daquela posição da lista. E assim, ele sai vendo um a um, fazendo essa comparação. Se caso ele for maior, ele entra dentro do if e vai ser armazenado na variável maior esse novo valor do nosso índice. Digitado ali no nosso índice. E aí, ao final disso, ele faz feita todas as comparações percorrendo todo o vetor, ele mostra na linha 18 um printf, ou seja, o maior número que foi digitado ali. No nosso caso, o maior ali foi o 7, entre 4, 2, 7, 1 e 5, o 7 foi o maior. Turminha, vamos para aquela nossa paradinha, os 3 minutinhos, e a gente já retorna.